Queridos irmãos, queridos amigos, sejam todos bem-vindos a este momento de prece e reflexão do Lar de Fabiano de Cristo. Agradecendo sempre a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, a Fabiano de Cristo e aos nossos bons amigos espirituais que nos guiam, nos amparam e nos protegem. Nós estamos hoje no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Nós iniciamos com uma citação do Evangelho de Mateus que diz: Se vosso irmão pecou contra vós, cobrai-lhe a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, ganhastes o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E o Evangelho nos diz que a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela, a misericórdia, consiste no esquecimento, no perdão das ofensas. O ódio, o rancor, denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas se não perdoa dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe a seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, queridos irmãos, amparados pela misericórdia e pelo sublime amor, sustentado pela bondade de Deus, que acompanha passo a passo seus filhos, neste movimento natural da vida, onde o homem está inserido no ambiente mais apropriado ao seu crescimento espiritual, sabemos que o contexto de convivência muitas vezes é difícil. Seus sentimentos fluem na espontaneidade das emoções, que expressam muitas vezes energias deletérias e infelizes, demonstrando que o indivíduo ainda não se alinhou aos ensinamentos deixados pelo Cristo. A dificuldade de perdoar é associada à evolução moral da humanidade. No início, era a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Mais tarde, Moisés exortou a prática do perdão até o máximo de 3 vezes, um desafio para os hebreus, recém-saídos de mais de 400 anos de escravidão. Falar em perdão em tais circunstâncias era algo incompreensível, pois nunca tinham sido perdoados. Tempos depois, Simão Pedro compreendeu a necessidade de conceder ao ato de perdoar um caráter mais amplo e perguntou a Jesus: Mestre, até quantas vezes devemos perdoar? Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Sabemos que é difícil simplesmente esquecer o perdão, perdoar.
Mas perdoar não é deixar tudo como está e passarmos adiante. Cabe-nos sempre agir para corrigir os erros. Perdoar, interpretado pela óptica da ciência cristã, significa fraternidade, disposição de servir ao próximo. E servir ao próximo, nesse caso, é atuar para transformar, evitando envolver-se no desequilíbrio daquele que está merecendo perdão. É auxiliar na busca do reequilíbrio. Uma série de reportagens sobre a violência nas grandes cidades mostrou a família de um menino de 7 anos sequestrado e morto antes mesmo do pagamento do resgate. Anos depois, o pai, em entrevista, demonstrou que conseguiu ultrapassar o território de suas sombras e abrir as portas do campo da espiritualidade. No início, seu desejo era matar os assassinos do filho. Com o tempo, percebeu que o ódio estava destruindo sua vida e a de sua família. A mulher e a filha adolescente continuavam vivas e precisando dele. E decidiu que era hora de mudar. Trabalhando em si mesmo, conseguiu alcançar o voo que o levaria a uma nova dimensão e perspectiva. Perdoou os sequestradores, passou a trabalhar em uma organização de assistência aos presidiários e envolveu a família nessa tarefa e ganhou novos amigos. O retrato do filho permanecia na sala da casa. As saudades doíam, mas o amor gerado a partir da sua atitude envolveu a família em ondas de fluidos reparadores. As palavras daquele pai, em um trecho da reportagem, resumem sua história. Percebi que tinha 2 caminhos. Ou alimentava aquele ódio que estava me destruindo e acabaria comigo, com o meu casamento e com a minha família, ou mudava de atitude. Não dá para definir a felicidade que eu senti quando eu consegui perdoar os sequestradores. O que acontece quando não perdoamos? Quando cultivamos mágoas, ressentimentos e, o pior, o desejo de vingança? Esse pai, por exemplo, caso tivesse alimentado tudo isso contra os sequestradores do filho, poderia desenvolver um quadro clínico complicado para a sua saúde. O perdão lhe trouxe calma e bem-estar, porque estava em sintonia com a lei de Deus. Então, queridos irmãos, para isso é necessário que vivenciemos os ensinamentos evangélicos, que fazem parte dos fundamentos de todas as religiões. Em resumo, fazendo bem ao próximo, estaremos fazendo bem a nós mesmos. Mas, um detalhe, se o objetivo final visar nosso próprio interesse, estaremos agindo como fariseus. Nada em nós se modificará internamente. O homem que faz o bem desinteressadamente raramente percebe a dimensão do que está realizando. Sabemos também que somos regidos pela lei de causa e efeito, que nos faz experimentar as mesmas situações que proporcionamos aos outros. Portanto, sejamos misericordiosos para que possamos obter misericórdia e perdoemos sempre para que sejamos perdoados pelos homens e por Deus. Então, finalizamos este momento de reflexão, agradecendo sempre a oportunidade de aqui estarmos e pedindo a Jesus, o nosso amado Mestre, que ilumine a todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, pedindo muita luz a todos, hoje e sempre. Que assim seja.